Fala pessoal, Lucas Pérez aqui. Hoje eu anotei algumas coisas para a gente conversar sobre procrastinação. Você se considera uma pessoa procrastinadora? Isso é uma coisa que está muito em alta hoje, a gente falar sobre procrastinação. Mas no fim das contas, como que eu enxergo, se eu estou indo para uma tendência procrastinadora? Às vezes coisas simples, pessoal. Quer ver uma que acontece, eu acho, com todo mundo? Quando eu estou andando, olho para o meu tênis e vejo que está desamarrado o meu cadarço. E vem uma voz em mim falando: Lucas, pode ir assim mesmo, tá tudo bem, tá perto de casa ou tá perto de onde eu vou ficar. Daqui a pouquinho eu amarro. E olha que doido, eu estou negociando com a minha mente uma coisa tão simples, tão rápida quanto amarrar o meu sapato. E olha só que maluco. A morte por queda é a segunda maior morte, segundo a OMS, de mortes traumáticas, né, não violentas. Ou seja, no fim das contas é uma coisa boba e séria ao mesmo tempo. Né? E eu estou negociando ali uma procrastinação de algo tão simples que vai tomar pouco tempo, que é parar e amarrar o meu sapato, né? Então, eu anotei aqui na nossa colinha para não esquecer nada que eu quero conversar com vocês, mas quando eu estou negociando as pequenas coisas, pessoal, eu crio uma tendência procrastinadora, negociadora de grandes coisas. Então, o grande problema de eu ficar negociando as pequenas coisas, como parar para amarrar o meu sapato quando eu deveria fazer, é que eu começo a trabalhar meu cérebro, eu começo a criar um hábito de negociar depois as grandes coisas também. Então, a procrastinação é grande, começa com a pequena. É mais ou menos isso que a gente precisa ter em mente. E olha só, quando a gente pensa na procrastinação do amarrar o sapato, amarrar o tênis, né, que é algo muito simples, muito banal, mas que pode sim gerar uma queda, por exemplo, gerar um impacto, eu posso usar até mesmo algumas ferramentas de gestão para tomar aquela decisão naquele momento. Então, fora o óbvio, fora o que sua mãe falaria: meu filho, amarra o sapato, amarra o tênis, eu posso jogar isso num modelo até um pouco mais elaborado, de pensar essa decisão, de por que de fato faz mais sentido racionalmente eu parar naquele mesmo momento que eu enxerguei o problema, que é o meu cadastro está desamarrado, o que me faz, que me faz agir, né? O porquê que eu deveria agir, colocando isso em matriz. Então nós temos duas matrizes de tomada de decisão, de priorização de tarefa, que a gente pode pensar e aplicar nesse exemplo simples do amarrar o sapato. Um é a matriz de Eisenhower, que é aquela matriz em que eu coloco coisas que são, né, nos quadrantes, né, são 4 pedaços ali a matriz. Eu coloco em um quadrante as coisas que são importantes, mas não urgentes, que eu decido quando que eu vou fazer. As coisas que são urgentes e importantes, essas eu faço agora. O amarrar o sapato entraria nisso, é urgente, porque pode gerar um efeito imediato, e é importante porque não fazer pode gerar um grande impacto. Não é, aí outro quadrante dessa matriz é o não é importante e nem urgente, tá? Então não é nem importante nem urgente. Eu faço mais tarde ou até mesmo deleto, né? Vejo que não faz sentido. E é urgente, mas não importante. Eu tento, nesse caso, delegar sempre que possível, tá? E eu ainda posso, além de ter olhado para essa matriz em que eu coloco ali no quadrante urgente e importante o amarrar o sapato, eu ainda posso olhar para uma outra matriz, que é uma matriz que mede esforço e impacto, ou seja, quanto de esforço eu tenho que colocar, quanto de impacto vai gerar aquela determinada coisa. Eu tenho em um quadrante coisas que possuem baixo esforço e muito valor. Isso, o amarrar o cadarço entraria nessa aqui, ou seja, é algo que me exige um pouco esforço, tá? É muito fácil de fazer, muito simples de fazer, tem um baixo esforço para ser feito e gera muito valor. Por que que gera muito valor?
porque vai evitar que eu tenha uma possível queda por causa disso, beleza? Outro quadrante, muito esforço e pouco valor. Isso aqui não é muito bom, né? A gente tem que ficar atento com esse tipo de coisa. Muito esforço e então muito esforço e muito valor, muito esforço e pouco valor e o baixo esforço e muito valor. Então aqui para não organizar essa confusão aqui que eu acabei fazendo para vocês, para ficar mais claro. Um baixo esforço e muito valor seria o amarrar o sapato, amarrar o tênis, que é o que eu falei. Vai me exigir um baixo esforço e vai me gerar muito valor, ou seja, é muito fácil de eu fazer e vai evitar que eu tenha uma queda com consequências maiores, tá? Muito esforço e muito valor, tá? Então são coisas que fazem sentido, mas que eu preciso programar porque exige muito esforço. Jogo lá no meu backlog de tarefas e planejo, então ele me dá muito trabalho, mas vai gerar muito valor. Existe muito esforço e pouco valor, esse é o que eu disse, que precisa ter uma atenção especial, tá? Se realmente faz sentido, ou se faz sentido, se é delegável, então a gente tem que ter um cuidado com esse que exige muito e entrega pouco. E aquela coisa que exige pouco esforço e também tem pouco valor, tá legal? Então eu tenho todos esses quadrantes, né? Então eu tenho 4 quadrantes, tanto nessa matriz de importante, urgente, não importante, mas não urgente, etc., quanto essa matriz de esforço e impacto, ou esforço e valor daquela ação. Tá? Então, pessoal, tenha atenção nisso, não deixa para depois o amarrar o tênis, porque essa procrastinação, ela é igual na academia, tá? Quanto mais eu faço, quanto mais eu procrastino e negocio as pequenas coisas, mais eu procrastino e negocio as grandes coisas. Então, o ir na academia, o acordar no horário que eu combinei comigo mesmo. Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Espero que goste. Não se esqueça de seguir a nossa página Ei Líder para acompanhar esse tipo de coisa, esse tipo de dica bem realista, skill the game, coisas que eu vivencio nos meus negócios, nas minhas lideranças, e que eu observo, anoto e trago aqui para a gente bater um papo e poder agregar aí na formação de uma comunidade de líderes com um DNA muito próprio, muito diferenciados, com um olhar para dentro, um olhar para uma busca mais profunda interior. Legal? Até a próxima.